Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Bruno Verga, sou musicoterapeuta e educador musical e está começando mais um Música e Neurodesenvolvimento. Pessoal, nós tratamos em alguns encontros passados sobre planejamento. O planejamento de aula, o planejamento anual, mas uma coisa muito importante é a avaliação. A avaliação da sala, a avaliação da criança, isso tanto no contexto musicoterapêutico como em sala de aula, tá certo? Na educação. E como avaliar uma criança? Então existem várias ferramentas de avaliação. 3 são as mais comuns, que é a avaliação qualitativa, no qual você vai descrever os avanços da criança ou não. Tem a quantitativa, que você já marca se foi satisfatório, se não foi tão satisfatório, se está em desenvolvimento, se a criança ainda não consegue fazer. E aí você consegue colocar numeração e a mista, que é a mesclagem das duas, tá? Então, pouco utilizada, mas existem também. O bom de ser musicoterapeuta é porque você precisa passar por algumas capacitações que esse assunto de avaliação é tratado. E eu fiz um curso, uma certificação da INCAP, que essa é uma escala de John Carpenter, que é um musicoterapeuta dos Estados Unidos, que ele elaborou para crianças com atraso no neurodesenvolvimento. Ele é muito bacana, que são várias escalas, então eu passei pela certificação com ele explicando direitinho e tudo mais. Então existem outras escalas que nós podemos abordar também dentro da musicoterapia, que é a INTAP. Eu falei sobre o quadro da Nídia do Rego, o quadro áudio músico verbal. Se você não assistiu, procura lá na playlist que foi uma das aulas que eu abordei, tá bom? Então assim, na musicoterapia a avaliação ela é muito presente. E a musicalização, dá para fazer alguma avaliação? Como ela é feita? Então, a partir disso, eu comecei a montar uma escala para avaliar essas crianças. E essa escala tem 4 domínios, tá bom? E aí ela tem uma introdução, essa escala, com um pequeno texto que eu coloquei, instrumento de avaliação musical. Na educação musical, a forma de avaliar o desempenho da criança é prevista como um meio para orientar a aprendizagem musical da mesma, no processo contínuo e sistemático. Não só da criança, mas fornece ao professor uma maior propriedade de intervenção, tendo como objetivo a observação da evolução dos alunos durante o processo pedagógico, fornecendo a esse profissional informações que irá lhe ajudar a conduzir melhor seus alunos, para que os mesmos tenham uma aprendizagem mais eficaz dentro de sua fase do desenvolvimento. Neste sentido, o instrumento de avaliação musical se torna indispensável para o educador, pois o acesso desses dados que se tornam possíveis o desenvolvimento integral dessas crianças e a ampliação de seus conhecimentos musicais. Segundo o musicoterapeuta Gustavo Gatino, qualquer modelo de instrumento avaliativo, seja ele na musicoterapia, no caso eu estou acrescentando, ou na educação musical, sua aplicação se divide em 5 fases: a aplicação das atividades para avaliação, registro das informações, transcrição das informações, análise dos dados e conclusão da avaliação. Desta forma, entende-se que esta ferramenta se torna necessária e contínua, além de servir como documento escolar que tem como base uma prática norteada pelos objetivos traçados pelo referencial curricular para a educação infantil. Tá bom, pessoal? Então aqui, olha, você coloca o nome do aluno, seu nome, professor, recanto, sala de música, então nem necessita tanto. E o nível da criança, qual é o infantil. Essa é a legenda. Então, como é que se torna a legenda? N, nunca, então
a pontuação é 0, então a criança não consegue fazer a atividade. R, raramente, então entre 10 tentativas a criança consegue 1 a 3 vezes. Algumas vezes, então, entre 10 tentativas a mesma atividade, a criança consegue fazer 4 a 6 vezes, então algumas vezes, que seria intermediário. Quase sempre, entre 10 tentativas dessa atividade, a criança faz 7 a 9 vezes. E sempre, ou seja, toda vez que você for aplicar essa atividade, a criança consegue todas as vezes. Uma coisa importante que vocês podem notar também, pessoal, é que abaixo do quadro, aqui tem as perguntas negativas, estão em vermelho. O professor terá que aplicar a escala de modo inverso. Então, o N aqui acaba virando o quê? 10, ou seja, o nunca se torna sendo o ponto máximo, porque se a criança, lá na frente nós vamos ver, se a criança tem ecolalia, né? Tem lá, a criança apresenta com ecolalia na parte da linguagem. Não, a criança nunca apresenta, então isso é ponto positivo. Então, no lugar de colocar 0, eu penso de forma inversa, então eu coloco 10. Raramente se torna 7 a 9, algumas vezes de 4 a 6, quase sempre de 1 a 3 e sempre a criança tem ecolalia, algo do tipo, o exemplo aqui, então é 0 na pontuação. Tá? Então nós vamos ver aqui os 4 pontos, né? Aqui são a área motora, então vou estar dando uma lida aqui, vocês podem perceber alguns cantos vermelhos. Pessoal, é o seguinte, eu vou dividir essa aula em 2 vídeos, são 2 etapas. A primeira eu vou estar explicando direitinho, tá? Nós vamos ler, e a segunda eu vou explicar como se aplica essa escala, tá bom? Então vamos lá. Então vocês podem ver aqui que a primeira parte é a área motora, global ou específica. Então quais são as perguntas? Associa as principais partes do corpo relacionado à canção. Então você está cantando a música, cabeça, ombro, joelho e pé. Então você inventa a música, barriguinha, passa a mão no peito, bate na mão. Agora com o pé, aquele que está feliz bata a palma, estala a língua, tá certo? Pisca o olho. Então assim, a criança consegue? Sim? Não? Aí como é que você vai colocar? Você vai colocar conforme a gente colocou lá em cima. Nunca, raramente, algumas vezes, mas em que pontuação? Aí você coloca a pontuação X, certo? Nomeia as principais partes do corpo, é um complemento da outra, né? Você pode falar não com a canção. Apresenta a coordenação em equilíbrio, aí aqui nós temos 3 pontos. Ao andar, frente e costa. Ao correr, então a criança corre. Ao pular, com uma perna ou com as 2 pernas. Chacoalhar o maraca com ambas as mãos. Possui pressão, segurar um instrumento musicais. Então, você vai começar a dar uma olhada aí na parte motora, tá? Então vamos aqui na outra parte, a parte da linguagem. Esse aqui está respondido porque no próximo vídeo eu vou explicar como é que se aplica direitinho para a gente tirar a média, tá certo? Então no próximo vídeo eu vou explicar como é que tira a média, então eu vou ler mais detalhadamente, tá certo? Então assim, ó, idiosincrasia ou ecolalia. Então você tem até aí, ó, avaliação inicial, 10 a criança, tá? Palavra ou frase, utiliza apenas uma palavra para expressar uma frase, tipo, geralmente a criança fala assim, ó, papai, eu quero beber água. Então tem criança que fala só assim, ó, água, uma palavra expressa a frase, o que ela quer. Xixi, não fala eu quero, é o banheiro. Aqui nós estamos vendo a avaliação inicial, a criança tem a pontuação em 5, então ela não fala uma frase, também ela não representa a frase em uma palavra só. Então ela pode falar assim, ó, tio, xixi. Então, já deu 2 palavras. Tio, eu quero xixi. Tio. Então, ele está associando mais do que uma palavra que está substituindo essa frase. Mas a comunicação está sendo aí subentendido para os 2. Ok? Então, dá um 5. Certo? Então, aí vai. A comunicação é verbal. Você vai colocando. A criança vocaliza conforme. Ok? Nós vamos ver isso detalhadamente daqui a pouco. No outro vídeo. Esses 2 domínios, cada um deles são 20. São 20 perguntas. Os 2 primeiros. E os 2 últimos são 10. Por que, Bruno?
porque ainda estou montando, né, pessoal? Essa escala ainda vai acontecer algumas alterações. O que eu quero é fazer 5 domínios no lugar de 4 e cada domínio ser 20 perguntas, totalizando 100 perguntas no total. Então, isso aqui está sendo em cima de um artigo que eu estou escrevendo. Então, quando eu concluir o artigo, isso aqui vai ficar bem legal. Mas estou divulgando porque você pode fazer aí sua tabela, né, sua escala de avaliação para essa criança, tá certo? Então, aqui, ó, no terceiro domínio é a audição. A criança demonstra consciência, som e silêncio. Aí você coloca a numeração lá, entre 1 a 10. A criança olha ou vira a cabeça para o local que está sendo produzido o som. Você coloca lá, entre 1 a 10. E as ações do cotidiano, né, que são as regras de convivência com a criança. Se ela usa uniforme, se ela sempre chega atrasado, como é que é a interação dela com as crianças, se ela bate nos amigos. Olha só, ela bate nos amigos sem motivo aparente, é uma pergunta negativa. Então, você falar assim, sempre, não vai colocar 10. Você tem que colocar assim, sempre, então é 0. Tá certo? Então, é a parte inversa. Tá bom, pessoal? Esses são alguns exemplos que você pode construir a sua escala. Eu vou mostrar para vocês como eu posso trabalhar em cima dessa escala do jeito que ela está aqui. Bruno, eu não quero trabalhar dessa forma, eu quero pegar só 2 pontos. Então, você pode pegar só 2 perguntas e trabalhar. A avaliação é dessa forma. Você pega um instrumento para avaliar a criança. Então, o instrumento é utilizado pelo profissional, não é o profissional que é utilizado pelo instrumento. Então, você não precisa necessariamente utilizar a escala toda para ter o resultado mais complexo, assim como falei. Isso aqui já resolve. Se eu quisesse fazer só 10 perguntas, eu fazia 10 perguntas. Eu quero fazer 20 perguntas para cada domínio e eu quero acrescentar mais um domínio, que é a parte da cognição em si. Então, assim, vai muito também da demanda do profissional. Tá bom? Então, no próximo vídeo, nós iremos aprender a calcular esses resultados e aí a gente tirar uma média de cada tópico desse para a criança. Pessoal, ficamos por aqui e aguardo você na continuação desse assunto no próximo vídeo. Tá bom? Tchau, tchau. Música e neurodesenvolvimento.